O Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Parte 33. Natal de Jesus. A belíssima ceia na Festa das Luzes estava para começar. Marta recebeu muitos elogios por todos os preparativos e pela quantidade de lâmpadas acesas. Parece o firmamento, querida, disse Jesus. Lázaro entrou sorridente. Paz e bênção, mestre. Muitos anos de santa felicidade. Disseram-me que nasceste neste dia das luzes. Obrigado por estares aqui. E para surpresa de Jesus, entraram também os amigos, vizinhos, além dos pastores vestidos com vestes doadas por Lázaro. Eu vos agradeço e que Deus vos abençoe a todos. Só falta minha mãe para minha felicidade. É meu primeiro Natal sem ela, mas vossa presença me consola da saudade de seu beijo. No majestoso terraço, os candelabros em ouro faziam refletir ainda mais o brilho das luzes. A grande mesa em forma de U facilitava o trabalho dos servos, comandados por Marta. Depois de acomodados, os discípulos, pastores, amigos e José, o velho servo de Simão, Jesus se impôs. Marta, hoje não és a hospedeira. Somos uma família. Que caiam as regras e vença o amor. Que entre mim e ti haja uma lâmpada acesa, por todas as ausentes, as amadas, as esperadas, e por todas as queridas e distantes. A princípio, os pastores estavam acanhados. Somente Isaac e Jonatas se mostravam mais seguros, mas aos poucos foram se animando. E trouxeram à tona, evidentemente, o assunto que mais os emocionava, o dia do nascimento de Jesus. E com grande entusiasmo começaram a lembrar de cada detalhe, descrevendo em minúcias a santa convivência com o pequenino Jesus durante meses. Pedro, no entanto, foi ficando cada vez mais nervoso. Não se conformava em não saber o que os outros sabiam. E todos acabaram rindo de sua braveza. Mestre, eles riem, mas eu tenho razão. Por que não sabemos de nada? E chamou os outros para engrossar o coro das reivindicações. Pois bem, fiz isso para provar a vossa fé. Mas agora iremos falar. Eu direi o que nem os pastores sabem, e eles dirão o que viram. Tendo chegado o tempo da graça, Deus preparou para si a sua virgem. Jamais poderia morar onde Satanás deixara a sua marca. Com seu poder, criou seu próprio tabernáculo. E contra todas as regras da procriação, fez nascer de dois justos aquela totalmente sem mácula. Do fogo divino, o arcanjo Gabriel recolheu sua centelha imaculada, a alma da doce e eterna menina, e a trouxe até o ventre de Ana. Desde então, Deus pôde olhar para um ponto na terra, sem sentir desgosto por tê-la criado. E assim nasceu a pequena criatura, amada de Deus e dos anjos. Minha mãe foi a menina do templo dos 3 aos 15 anos. Com a força de seu amor, apressou a vinda do Cristo. Virgem desde sempre. Virgem continuou. Somente a José poderia ter sido entregue o lírio de Deus. Esposo justo que lhe permitiu permanecer inviolada até o fim. Maria, sendo anjo na alma e na carne, amou como amam os anjos. Um forte amor que teve todas as ternuras conjugais sem ultrapassar a barreira do fogo celeste. Será compreendido por poucos.
Jesus sorria ao narrar. Maria esperava seu casamento quando Gabriel, o anjo dos divinos anúncios, voltou à terra e lhe pediu que se tornasse mãe. Ele já havia prometido a Zacarias um filho, mas o sacerdote não acreditou. Maria acreditou, indagou como seria e respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o Espírito de Deus desceu sobre sua esposa. Nesse primeiro abraço, incutiu-lhe sua divina luz, aperfeiçoando em sumo grau as virtudes do silêncio, da humildade, da prudência e caridade. Maria tornou-se uma só coisa com a sabedoria divina, ao deixar-se perder no oceano da obediência que sou eu. Jesus deixou que os pastores continuassem. Elias, ainda emocionado, contou em detalhes da noite santa e Levi, o menino, completava as observações. Como eras pequenino e bonito, um botão de rosa sobre o feno áspero e choravas. Depois, envolto na pele de ovelha e de beber o leite quentinho, dormiste como um anjinho feliz. Era a tua primeira refeição. Ah, teu rostinho ficou impresso em nós, tua voz, teu sorriso. Foste crescendo e o mundo dos bons se deliciava de ti. Os maus não te viam. Ah, teus primeiros passos, os magos, a estrela, e depois. Elias empalideceu-se ao se lembrar do massacre. Nossa maior tristeza foi não termos notícias tuas. Por que não confortaste teus servos? Não era prudente, nem Zacarias quis levantar os véus. Depois dos 9 meses de mudez, foi se aperfeiçoando, mas tornou-se justo só quando os fatos desmoronaram sob sua soberba e entendeu que um juízo, se não for iluminado por Deus, é um juízo falho. Dissera que o menino deveria permanecer em Belém, próximo ao templo, e teria sido o responsável pela minha morte se não tivéssemos fugido. Com esse tormento devorando sua alma, aprendeu a prudência e a caridade. O mistério sobre o Messias deveria permanecer oculto. Isso explica a dupla aflição de Maria quando estive perdido 3 dias. Era o amor de uma mãe e um pai, guardas do Messias, que sentiram o terror de haverem guardado mal a salvação do mundo. Eu poderia ter me revelado antes, mas minha resposta foi entendida. Era como se eu dissesse: Não temas, mãe. Se cresci em estatura, sabedoria e graça aos olhos dos homens, sou perfeito como filho do Pai. Sei regular-me com perfeição, procurando conservar oculto o Salvador. E isso fiz até o ano passado. Agora chegou o tempo, levantam-se os véus. O filho de José se mostra em sua natureza. O Messias da Boa Nova, o Rei dos séculos futuros. Dias depois, regressaram a Águas Belas. André, muito aflito, contou que a jovem velada não estava mais lá. Surraram-na até que fugiu ferida e sangrando. Mestre, rezei tanto por ela. Eu sei, André, e te digo que teu desejo se cumprirá. Uma oração nunca fica perdida. Deus vai servir-se dela, e ela se salvará. Jesus o abraçou, levando-o ao êxtase. Este é o dom de um verdadeiro apóstolo. Algumas vezes sabereis que sois os salvadores, mas na maioria das vezes não, só no céu.
Feliz o discípulo que não sente falta das recompensas para cumprir seu dever. Felizes os que não se abatem por não verem os triunfos. A satisfação pessoal como único incentivo ao apostolado mostra a não formação apostólica e rebaixa seu apostolado a um simples trabalho humano. É preciso não cair na idolatria do ministério. Depois quis saber mais sobre a moça. 3 dias depois que partimos, vieram uns fariseus atrás de ti e a encontraram. Feriram-na a pedradas e a forçaram a dizer que era sua amante. Depois a levaram ao sinagogo para amaldiçoá-la. Ele se recusou. Agora espera a punição do sinédrio. Por sorte, a família do feitor conseguiu arrancá-la e a socorreu. Mas à noite foi embora, deixando uma pulseira e um bilhete. Obrigada. Rezem por mim. O feitor disse que é jovem e muito bonita, embora pálida e magra demais. Acredita que tenha morrido. André, não te desesperes. O desejo de redenção já é absolvição. Ela procurou a verdade. Ela não morreu. Está escalando solitária a trilha da salvação. Eu a vejo em seu pranto, o que a torna cada vez mais forte. Ela sobe. Ajude-a a subir com tuas orações. Judas chegou gritando: Mestre, tens uma emboscada. Os fariseus estão na cidade. Um deles me agarrou e me agrediu. Eu voei para cima dele e só não o matei porque lembrei que não gostas de violência. Não podemos mais ficar aqui. O semblante de Jesus fechou-se. Pois vos digo que estou mais desgostoso com o vosso modo de pensar e agir do que com a atitude deles. Vós que estáis na luz, sois vingativos, murmuradores, violentos e aprovam atos brutais como eles. Não mudastes nada. Pois ficais sabendo que Jesus Cristo não foge, enfrenta-os. Não sou um covarde. Depois de conversar e não os convencer, me retirarei, e a condenação será culpa deles, não um descuido meu. Os fariseus chegaram. Jesus os saudou. A paz esteja convosco. O que desejais? Em nome da lei, ordenamos que te retires deste lugar. Tu, violador da lei e corruptor da tranquilidade, não tens medo do céu? Tu, imitador do que batiza no Jordão, que protege meretrizes, fora da terra santa de Judá. Por que me proibir de pregar e curar? Tu és um possuído. Insulto não é resposta. Por que proibis? Porque expulsa demônios com a ajuda deles. És um pecador que usa prostitutas para teres poder demoníaco. Não ficarás mais aqui atraindo tuas fêmeas. Não. Pedro interveio. Acaso esta casa é vossa? Não, mas toda Judá e todo Israel está nas mãos dos puros de Israel. Iscariotes deu uma gargalhada e concluiu. E estes puros sois vós? Onde está aquele que me ameaçou? Ide embora, seus desavergonhados. Jesus o mandou calar. Silêncio. Ouvi, ó fariseus, para vosso bem, não combatais o verbo de Deus. Eu não vos odeio. Vim para vos salvar. Quereis que vos suplique? Maldição é o que te rogamos. Está bem, está dito. Ide, eu também me vou. Jesus chegou a chorar por aqueles que se matam, surdos a todos os seus convites. Iremos para a Galiléia logo cedo, mas antes quero me despedir dos bons deste lugar.
Próximo capítulo: Código Espiritual.